Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma aula de língua portuguesa. É sempre uma honra recebê-los aqui e ser recebido por vocês aí. Antes de começarmos a nossa aula, ela vai ser bastante diferente hoje, eu quero passar 2 recados da direção para vocês. Primeiro, se você está acompanhando as aulas pela TV, vem tranquilo, faça suas anotações, tome nota no caderno. Esse material vai te ajudar a responder as atividades que você pega periodicamente na escola, de 15 em 15 dias, beleza? Agora, se você tem acesso à web, à rede mundial de computadores, fica logado no @escola e não se esqueça de responder a questão obrigatória diariamente. Ela garante a presença de vocês no dia, ok? Hoje, pessoal, vamos falar sobre uma mulher incrível, eu sou apaixonado por essa figura. E notem que é a primeira mulher que a gente vai trabalhar juntos. A literatura tem pelo menos 2.800 anos de história e é a primeira vez que vamos falar sobre uma mulher. Isso significa muita coisa, não? Então vamos à nossa aula. Vamos ler e analisar alguns poemas de Cecília Meirelles. Ampliar nossa compreensão sobre as possibilidades de múltiplos sentidos nas palavras. E, finalmente, analisar o efeito de sentido de algumas figuras de linguagem. A nossa aula se organiza, então, dialeticamente em 3 movimentos. Trouxe para vocês a figura, essa mulher linda, maravilhosa, além de grande poeta, ela foi cronista, professora, jornalista, uma pessoa engajadíssima e uma pioneira na educação gratuita e universal. Estamos falando da década de 30, 40, a escola ainda era uma faculdade muito restrita, pouquíssimas pessoas tinham acesso à escola. Ela foi uma das primeiras a se manifestar a respeito da universalidade, a necessidade de se universalizar a escola e a torná-la naturalmente gratuita, como ainda é hoje. Devemos isso a ela. Bom, trouxe para vocês aqui um poema, eu quero desmistificar a ideia de que literatura infantil é bobinha, ingênua, não é engajada, não é bem assim, tá? A literatura infantil não é infantiloide. Trouxe 3 princípios para vocês guardarem para sempre. Trata dos mesmos temas universais de toda a literatura clássica, a literatura infantil. Além disso, ela dialoga com uma tradição enorme de mais de 2.000 anos. E, finalmente, ela estiliza a linguagem e expressa a nossa humanidade, como toda a literatura. O poema chama-se Ou Isto ou Aquilo. Eu vou ler com vocês. Atentem à dimensão acústica da língua, é um poema muito sonoro. Observem. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se usa calça, ou se calça luva e não se põe um anel, ou se põe um anel e não se calça luva. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos 2 lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro o doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo, mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Gente, um princípio aristotélico, estética. Literatura é imitação, é um princípio estético. Aristóteles a chamava de mimesis. Esse conceito vocês vão usar, inclusive, em outros campos do saber, tá? Então, o primeiro quiz para vocês, jogo rápido. Considere os versos em destaque e assinale a opção que melhor define o efeito de sentido decorrente do uso da anáfora, da repetição. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo, mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isso ou aquilo. Letra A repetição anafórica da negativa e da conjunção condicionante instaura a dúvida hesitante. Letra B, a respeito do verso saber flexionado em primeira pessoa, indica a sabedoria do eu lírico. Qual que é a resposta correta? Deixo para vocês aí e já volto comentando.
Pessoal, essa é um pouco difícil, né? A gente também fica hesitante. Qual que é a resposta correta? Letra A. A repetição anafórica da negativa e da conjunção condicionante instaura a dúvida hesitante. Vocês podem observar aqui o movimento da Fran. Ele tem a ver com a leitura desse texto. Ok? Vamos juntos. Quero fazer ainda um comentário complementar. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo, mas não conseguir entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. A anáfora reproduz o léxico limitado, mas criativo, da criança. A recorrência da negação adverbial, não, aqui em destaque, articulada às conjunções condicionantes se ou, implicam uma escolha terrível. E olha que interessante, quem não hesita diante das escolhas da vida, seja você jovem, um senhor ou mesmo uma criança, não é mesmo? A literatura ela é universal, seja infantil ou não. Mais uma reflexão para vocês. A partir da sua leitura dos versos em destaque, responda com suas palavras. Letra A. Chamamos quiasmo a disposição cruzada da ordem das partes simétricas de duas frases ou versos. Este recurso retórico tem qual efeito de sentido no leitor? Há alguma relação entre o uso desta figura de linguagem e as conjunções aqui empregadas? Explique. Deixei aqui o recorte para vocês. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Observem que há um cruzamento na disposição sintática dos termos, né? Pensem aí rapidinho, eu já volto com vocês comentando o gabarito.
Gente, relembrando que a literatura exige releitura, exige um esforço interpretativo, então vamos ler de novo o recorte. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Qual a resposta? Esta inversão simétrica dos termos nos versos, o quiasmo, indica a equivalência das possibilidades e reproduzem a necessária exclusão integral de uma em função de outra. Por isso, a locução condicionante, ou se, nos versos organiza toda a expressão poética da estrofe inaugural do poema. Note-se que ora empregamos a palavra possibilidade porque não estamos exatamente diante de uma escolha. Não é da vontade dela, ou se faz chuva ou se faz sol. Não depende de nossa vontade. Trouxe para vocês aqui ainda uma figuração, uma representação, um esquema, como dizem os alemães, né, para que fique claro visualmente para vocês o que é o quiasmo, é essa inversão. Observem, chuva aqui no meio vai para o final e sol lá no final vem para o meio, a estrutura é a mesma. A isso chamamos de quiasmo, uma repetição com ordem inversa. Vamos então a um segundo poema, chamado Motivo. Eu queria aqui ainda destacar para vocês, procurem aí de repente nos discos velhos da sua família, é possível que você encontre uma figura chamada Fagner. Ele musicalizou esse poema da Cecília e ficou uma obra muito bonita. Então como é que começa o texto? Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço. Não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo, tem sangue eterno e asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mais nada. Vocês se lembram da antítese? A gente já estudou essa figura de linguagem, esse recurso estilístico muito comum na literatura. Vamos ver se vocês vão se lembrar. A partir da sua leitura dos versos em destaque, responda com suas palavras. Lembrando que a antítese se caracteriza pela aproximação de palavras de sentidos contrários, explique qual ou quais sentidos tem aqui o uso desse artifício retórico. Em que ele se relaciona com a figura do poeta? Justifique. Qual é o recorte? Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, não sou triste, sou poeta. Pessoal, pensem aí, releiam o texto, eu já volto fazendo alguns comentários complementares.
Pessoal, vocês já conheceram a antítese? Não estava tão difícil, né? Vejamos. É importante ressaltar que a antítese se realiza através da aproximação de ideias, imagens e sentidos contrários. Mais importante que isso, porém, é reconhecer seus efeitos. A oposição aqui entre o triste e o jocoso, o alegre, se condensa na figura do poeta, que está além dos adjetivos triste e alegre, ou dos atributos ou das categorias. A vida completa está além da dupla negação e a justificativa é o canto em sua afirmação. A dupla negação eu destaquei para vocês aqui, ó, em negrito, não sou alegre nem sou triste. Esse é um recurso muito expressivo da língua portuguesa, não acontece em outros idiomas. Vamos seguir então, minha gente. Agora uma questão de vocabulário, que a gente chama de léxico. Releia atentamente a estrofe em destaque e responda. Em que sentido a palavra fugidias é empregada no poema? E as palavras gozo e tormento? Justifique sua resposta relacionando estas palavras com a sua leitura dos versos. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento sonoro, né? Pessoal, responda essa questão aí, eu já volto comentando com vocês.
Vamos junto, minha gente? Sempre repensar o texto? Quais são as possibilidades de resposta, as hipóteses de leitura? Pois bem, fugidia é o feminino de fugidio, o mesmo que efêmera, esquiva. O S é um dos morfemas pluralizadores da língua portuguesa, ele marca o plural. Aqui empregado em função da concordância exigida com a palavra coisas. Coisas fugidias, ou seja, coisas que passam, escapam e se vão, coisas efêmeras. As palavras gozo e tormento são antônimos e configuram outra antítese, mais uma. A primeira indica a alegria, a segunda a tristeza. Reiteram assim a oposição aparente da primeira estrofe. Se intensifica aí uma oposição, né? Estão ali os nossos versos. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Pessoal, aqui entramos num novo conceito. Na verdade, a gente já falou sobre isso, mas nessa aula eu quero reforçar e tentar definir com clareza para vocês o que significa polissemia. É uma propriedade das línguas naturais. Polissemia é a possibilidade do sentido de uma palavra ser múltiplo. Vem do grego poli, muito, sema, sentido. Portanto, polissêmico é o termo cujo significado, por ser múltiplo, varia de acordo com o contexto. Todas as palavras são assim. Exemplo do cotidiano. A palavra vela, a depender do contexto, pode significar muitas coisas. Pode significar uma peça cilíndrica de substância gordurosa e combustível, com um pavio no centro e que serve para iluminar. 2. Peça que produz a ignição nos motores de explosão. 3. Peça de lona ou de brim que, ao receber o sopro do vento, impede embarcações. Pano, o barco, a vela. 4. Ato de velar, de cuidar de alguém, do verbo. E finalmente 5, ficar sobrando entre casais, ficar de vela, por assim dizer, né? É uma expressão mais idiomática, próxima da gíria, mas também tem esse sentido. Vela, como vocês veem, pode ter múltiplos sentidos. Então eu trouxe para vocês o último poema da nossa aula, sempre da Cecília, O Rei do Mar. Muitas velas, muitos remos, âncora é outro falar, tempo que navegaremos não se pode calcular. Vimos as Pleiades, vemos agora a estrela polar, muitas velas, muitos remos, curta vida, longo mar. Por água brava ou serena deixamos nosso cantar, vendo a voz como é pequena sobre o comprimento do ar. Se alguém ouvir, temos pena, só cantamos para o mar. Nem tormenta, nem tormento nos poderia parar. Muitas velas, muitos remos, âncora é outro falar. Andamos entre água e vento, procurando o rei do mar. Um quiz para vocês agora, gente. Jogo rápido, último. Considere os versos e destaque e assinale a opção que descreve uma anáfora, uma retomada, uma repetição. Vou deixar com vocês aqui o nosso recorte. E a possibilidade da letra A é muitas velas, muitos remos. A possibilidade da letra B é curta vida, longo mar. Respondam aí rapidinho, eu já volto com vocês.
Gente, essa é fácil, né? O que é uma anáfora? É essa retomada, essa repetição. Qual que é a opção correta? Letra A, muitas velas, muitos remos. Observem a repetição de muitos no começo do período, ok? Vamos então à nossa última questão agora sim, uma questão dissertativa. Vou ler com vocês. A partir da sua leitura dos versos em destaque, responda com suas palavras. Letra A. Qual o propósito estético dessa repetição insistente ao longo do texto? Que efeito acústico a anáfora aqui produz? Explique. Letra B. Você sabe o que são Pleiades? Essa é uma questão vocabular, né? Vou ler com vocês novamente. Olha como é sonoro. Muitas velas, muitos remos, âncora é outro falar, tempo que navegaremos não se pode calcular. Vimos as Pleiades, vemos agora a estrela polar, muitas velas, muitos remos, curta vida, longo mar. Curioso notar, antes que vocês respondam, que essa é uma tradição ibérica, lusa, de Portugal. A Cecília conversava muito com essa tradição. Pensem aí um pouquinho, eu já volto comentando com vocês.
Essa é um pouquinho mais complicada, né, minha gente? Essa tradição remonta aos gregos, mas ela novamente é muito utilizada desde o período de Camões, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Quais são as respostas possíveis? A hipótese de leitura? A insistência na palavra muitas decorre do efeito que a repetição anafórica produz, ou de intensificar quantitativamente o incontável. Ademais, além disso, era comum o canto ser entoado pela tripulação dos navios e embarcações que se seguiam pelo céu, se guiavam pelo céu. A letra B, a pergunta era o que são Pleiades. As Pleiades compõem um conjunto de estrelas da constelação de Touro. Elas e a polar, a estrela polar, são guias noturnos para navegadores. Até hoje é assim, né? Mas observem que esse universo semântico, esse campo semântico do mar, do navio, do navegar, das velas, se faz presente, imponente aqui. Ele remonta a uma tradição muito antiga, ok? Pessoal, o que vimos hoje então? Lemos alguns poemas de Cecília Meirelles, essa poeta maravilhosa. Ampliamos o nosso vocabulário com a compreensão de algumas palavras, uma pesquisa lexical que a gente fez. E, finalmente, analisamos os efeitos de sentido de algumas figuras de linguagem. Muito mais importante do que reconhecer as figuras de linguagem é saber o seu efeito, como ela é orquestrada, como ela reverbera no plano semântico dos textos, no plano do significado, né? É um recurso de mecânica da língua que tem um significado, se projeta semanticamente. Pessoal, o que eu tinha para dizer é basicamente isso. Eu ainda quero dizer para vocês que a Cecília é uma das pioneiras, eu volto a insistir nisso, numa campanha pela educação universal e gratuita, né? Essa que nós temos hoje deve muito a ela. E eu faço um desafio a você que está aí assistindo, né? Eu sei que vocês estão com saudade da escola, eu estou com saudade da escola, todos nós estamos, né? Então vamos olhar para a escola agora, nesse período de transformação, com outros olhos. Ela está mudando e precisa de você. Então eu proponho uma campanha de valorização da educação pública, gratuita e universal e convido você a participar dessa campanha. Um abraço carinhoso sempre, nos encontramos nas próximas aulas.